Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, senta o dedão no like que ajuda a gente bastante e também segue a gente lá no Instagram. E olha, domingão tem jogos aí rolando no Brasileiro da Série A e B, tem também aí, ó, data FIFA, jogos da Nations League, amistosos. E você quiser fazer sua aposta esportiva, eu super te recomendo aí a Bet7k. No seu primeiro depósito, eles dobram o valor, tem limite máximo aí até de R$ 1.200, indicando um amigo que você ganha R$ 20 para apostar, além também do cash out. Você pode encerrar a aposta antes do jogo acabar. Se você estiver ganhando e encerrar, você ganha um pouquinho menos. E se você estiver perdendo, vendo que o negócio está esquisito ali, você encerra antes de acabar o jogo. E aí você perde, mas perde uma grana menor. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos dar um girão na rodada que ainda não findou. A rodada só encerra amanhã, num jogo, inclusive, que nos interessa, entre a equipe do CSA e a Tombense. A Tombense vencendo, chega a 43 não, chega, é isso mesmo, Tombense tem 40, chega a 43 pontos, ficando aí a 5 pontos do Vasco. Mas ontem tivemos aí rodada e jogo importante, né? Já tinha informado a vocês a vitória do Ituano por 2-0 contra o Brusque, e às 6h15 da noite a bola rolou para Bahia e Operário. E o Operário estava ganhando de 2-0 o jogo no primeiro tempo, mas a equipe do Bahia, que é muito chata jogando dentro da Fonte Nova, arrancou aí e conseguiu um empate. O jogo terminou 2-2. Com isso, a situação é a seguinte: o Bahia perdeu nessa rodada a segunda colocação para o Grêmio, tem 52 pontos, 4 pontos a mais do que o Vasco, 1 ponto a menos que o Grêmio, que tem 53. E o Bahia encontra-se hoje a 8 pontos, a 7 pontos do Londrina, que é o quinto colocado. Tá bem confortável na tabela. O negócio tá esquisito mesmo ali pro lado do Vasco. O Ituano, como eu informei para vocês ontem, ganhou e chegou ao número de 44, é o sexto colocado. E nós temos ainda aí um jogo hoje que nos interessa, Criciúma e Chapecoense, às 6h30 da noite no Heriberto Wilson. A equipe do Criciúma tem 40 pontos, assim como a Tombense, e em caso de vitória chega a 43. Essa rodada pode finalizar com Londrina 45, que já jogou, Ituano com 44, que já jogou, Ponte Preta Esporte com 43, que já jogaram, acrescidos aí de Tombense e Criciúma, caso vença os seus jogos, com 43 pontos. Podemos encerrar a rodada com 4 equipes a 5 pontos do Vasco, uma equipe a 4 e uma equipe a 3, sendo que na próxima rodada, essa equipe que está a 3 pontos joga contra o Vasco. Então o negócio está muito embolado, ao mesmo tempo o terceiro colocado está a 4 pontinhos ali do Vasco também. Beleza? Vamos virar a chavinha e vamos falar aí de futuro, talvez, quem sabe? O nosso grande ídolo Edmundo, no seu canal no YouTube, o Mundo Ed, ele deu uma sugestão, ele sugeriu que o Vasco, pensando na SAF aí no ano que vem, num time forte e competitivo, caso realmente vá para a primeira divisão, contrate o zagueiro Luan Garcia, que é cria da base do Vasco, campeão olímpico, jogou no clube de 2013 a 2017, se transferiu para o Palmeiras e está lá desde então. Luan já soma 199 jogos com a camisa do Palmeiras, e o Edmundo em seu canal disse o seguinte: é um excelente jogador. A chegada do Murilo aconteceu no período que o Luan se machucou. Ele formou uma bela dupla com o Gustavo Gomes e o Luan perdeu espaço. O Vasco precisa se montar com bons jogadores e o Luan é um excelente jogador. Não sei se a SAF vai estar disposta a investir e a pagar o salário que o Luan ganha no Palmeiras, mas seria um ótimo começo contratando o Luan. Já vi diversos jogadores como ele, e o Mundial retrata isso que eu estou dizendo. Arrebenta no jogo, mas acaba cometendo pênalti, que é determinante para o resultado final. O legal é que ele não se abate e a cabeça continua firme no trabalho. E aí, sobre o Luan, recentemente o Luan completou 199 jogos com a camisa do Palmeiras, está voltando de uma contusão, e há conversas lá e interesse de ambas as partes de renovarem o contrato. Tanto parte do Palmeiras, o contrato do Luan vai até o final do ano que vem, como também do jogador. Inclusive, recentemente, o Luan, numa entrevista, disse o seguinte: feliz pela minha trajetória aqui. Todos sabem que não foi fácil. Muito orgulho de tudo que venho conquistando. Nem digo em títulos,
mas em termos de caráter e de reconhecimento pessoal dentro do clube. São poucos jogadores que conseguem alcançar 200 jogos em um clube com o Palmeiras em um momento de tantas conquistas. E aí, o que vocês acham do nome do Luan? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu particularmente acho um bom nome, cria da base, identificado com o clube, torcedor do Vasco, mas pensando num time muito forte, não vejo o Luan titular. Seria um excelente zagueiro para estar no grupo. Ele faz muito gol de cabeça, é um zagueiro técnico, não é um zagueiro veloz. Diga-se de passagem, já está com 30 anos de idade. Mas é um cara que com certeza poderia estar no grupo ali agregando. Um excelente zagueiro para compor do lado de um outro zagueiro mais rápido. Ou até mesmo ali um primeiro zagueiro e de reserva imediato. Com certeza subiria muito o nível do Vasco. Hoje nem se fala, né? Se o Luan está na zaga do Vasco hoje, é titularíssimo, beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos tratar de um assunto mega importante, cara. Regime centralizador de execuções. Vocês há quanto tempo não escutam falar sobre penhoras aí no Vasco da Gama? Acabou isso dentro do Vasco. O Vasco fez um acordo com o RCE que acabou de completar um ano. E vocês vão ter uma ideia aí do que o Vasco já pagou nesse um ano e mais ou menos um pouco dos credores. Vou ler para vocês aqui a matéria do GE, que está muito interessante. Vamos lá. Um ano se passou desde que o Vasco teve reconhecido na Justiça o direito a centralizar as suas dívidas por termo do Regime Centralizador de Execuções, ou o RCE. Desde setembro de 2021, portanto, o clube rigorosamente tem depositado em juízo mês a mês 20% da sua receita corrente mensal a fim de pagar o que deve a centenas de credores que aguardam na fila de espera. Ou seja, para explicar a galera que está perdida, toda hora alguém entrava com uma ação na justiça, então toma penhora daqui, dali, e era assim, os casos iam correndo na justiça, quando a justiça dava casa favorável, toma ali penhora ali. O Vasco conseguiu fazer um acordão com a justiça chamado RCE, ou Regime Centralizador de Execuções, que 20% do faturamento do Vasco vai depositado em juízo. O Vasco faturou R$1 milhão no mês. 200 mil reais, pimba, vai para lá. No ano, exemplo, o clube faturou 100 milhões. Desses 100 milhões, 20 milhões de reais vão lá para esse RCE. Tem uma lista de pessoas que o Vasco deve e o dinheiro é repartido ali e tem um escalonamento de prioridade. Ficou claro para vocês entenderem um pouco melhor o que é o RCE? No total, de acordo com a última atualização nos autos, o Vasco já transferiu R$19.585.312,20 para as contas judiciais do RCE, que por sua vez é desmembrado em dois processos. Um no Tribunal de Justiça, que centraliza as dívidas de natureza civil, e outro na Justiça do Trabalho, que lida com a natureza trabalhista. Ou seja, 20% da receita do Vasco é depositado lá no RCE, que são duas contas. Uma é para processos trabalhistas e a outra é para processos cíveis. Então existem duas contas, 20% da receita do Vasco sai do Vasco e vai para lá, e eles desmembram. São dois tipos de processo. Então, para uma galera que é processo trabalhista, recebe numa conta, e a galera que é processo trabalhista recebe na outra. Estão pegando o raciocínio direitinho? Então vamos seguir aqui, ó. Na era trabalhista, que concentra o maior número de execuções e os maiores valores, o Vasco já pagou R$9.846.822,79. Esse repasse é responsabilidade da Justiça, com base na ordem de prioridade que leva em consideração idosos, portadores de doenças graves e credores que aceitaram acordos para reduzir a dívida, por exemplo. Com a aquisição da SAF do Vasco oficializada no mês passado, o depósito dos valores do RCE passou a ser responsabilidade da 777 Partners, que contratualmente concordou com o pagamento de até 700 milhões na dívida do clube. Ou seja, a partir de hoje, quem é responsável por bancar essa dívida aí é a SAF do Vasco, beleza? Só para vocês entenderem, tem uma ordem ali que as pessoas vão fazendo os acordos e vão entrando nessa fila de espera. Como é que funciona isso? Segundo a matéria, tem lista de prioridade. Quem já é idoso, ou seja, está na reta final da vida, já não trabalha, tem a ter uma propensão maior de falecer,
prioridade. Alguma pessoa que trabalhou no Vasco que tem alguma comorbidade hoje, tem alguma deficiência, elas têm prioridade. E aí os que são pessoas mais jovens e não tem nenhum problema de saúde, se ele aceitar fazer um acordo, exemplo, pô, cara, eu te devo 2 milhões aí, vamos fechar aí 1 milhão e eu vou te pagar dentro do RCE. Se o cara topar o acordo, ele também ganha prioridade na lista ali e recebe escalonado. E só para vocês terem uma ideia, mais ou menos em termos de valores, em setembro o Vasco pagou, do ano passado, que foi o primeiro mês, R$1.169.899, a verba inteira para ações trabalhistas. Nada foi para a área civil. Outubro, vou falar valor redondo para não ficar falando os quebrados. Outubro, R$974 mil para o trabalhista, 324 mil para o civil. Novembro, R$825 mil para o trabalhista, 275 mil para o civil. Dezembro, 609 mil para o trabalhista, 203 mil possível. E aí, para não ficar batendo um ano inteiro aqui, o valor máximo que o Vasco pagou no ano foi em janeiro do ano passado, desse ano, R$2.279.000. Aí já teve agora em julho de novo, R$2.134.000. Então é uma grana muito pesada. O Vasco já pagou R$14.982.000 de dívidas trabalhistas e R$4.603.000 de dívidas cíveis. E aqui está, por exemplo, um jogador que já teve a sua dívida quitada, o Vasco não deve mais nada. Ricardinho Furacão, nunca ouvi falar. Em 2006, a dívida era R$321 mil, o Vasco já pagou ela inteira. Segundo, Dorival Júnior, que hoje é técnico do Flamengo, passou no Vasco 2009 e 2013. A dívida com Dorival Júnior era de R$9.900.000, quase R$10 milhões. O Vasco já pagou R$382 mil. Everton Costa, lembra daquele atacante, teve um problema cardíaco, muito bom de bola, teve que encerrar sua carreira de forma precoce. O Vasco devia a ele R$1.755.000 e já pagou R$218 mil. E aí por aí vai. Tem umas dívidas aqui de 1 milhão, 2 milhões. Deixa eu pegar um caso meio bizarro. Ó, o Éder Luiz, que jogou de 2010 a 13 e depois de 15 a 17. O Vasco deve R$4.700.000 ao Éder Luiz. E já pagou 218 mil. E curiosamente, é meu convidado do Futebolaço Podcast segunda-feira, o zagueiro Fernando. E aí, segundo aqui o RCE, o Vasco deve ele mais de 2 milhões de reais numa passagem de 2008 a 2011 e ainda não recebeu nada. Ele só tá na fila lá e por aí vai. É bizarro, cara. É um negócio assim assustador. Infelizmente, o Vasco contraiu essas dívidas aí astronômicas. Com certeza essas dívidas subiram muito por juros e encargos e agora tem que pagar. Não tem jeito. E como é que funciona? O Vasco tem, primeiro, ele tem 6 anos para quitar essa dívida inteira aí. Caso ele pague essa dívida bonitinha aí, sem atrasar, todo mês mandando os 20%, se o Vasco chegar a um montante de 60% dessa dívida paga nesses 6 anos aí, ele ganha o direito de ganhar mais 4 anos para frente para ele poder quitar a dívida, tá bom? Então o Vasco tem até 10 anos num condicional de 6 mais 4. Se ele não quitar a dívida em 6 anos, ele ganha mais 4 desde que ele tenha pago 60% da dívida. Se tudo caminhar bem, o Vasco no máximo em 10 anos quita as suas dívidas trabalhistas e cíveis. Para quem quer ver um time forte, competitivo, não tem jeito. Tem que se organizar, tem que pagar as suas dívidas e fazer o que o rival fez lá. Equacionar a dívida, escalonar ela para você aumentar as suas receitas, ter como pagar essa dívida parcelado aí que não te sufoca o teu cofre e você ter capacidade de investimento. Então não tem jeito. Um time forte vai passar pela essa questão do RCE. Fiz questão de trazer muito detalhe aqui para vocês entenderem bastante direitinho, porque o torcedor se prende muito a campo e bola, mas o clube é um todo. Inclusive, eu vou indicar vocês a ver um vídeo que eu assisti ontem do canal do... Cara, ele saiu recentemente da Globo, ele dá muito furo de mercado da bola, é um cara com a credibilidade... André Renan, visita o CT do São Paulo, tem 43 minutos o vídeo. Recomendo vocês assistirem. E não é o mais moderno do Brasil, já foi. Olha o tamanho da estrutura do CT do São Paulo. Inclusive, eles estão passando por várias obras. Para quem tem curiosidade de entender o que é um CT de ponta, dá uma olhada lá. Eu vou ao CT do Vasco aí pelo menos uma vez por semana. E assim, o Vasco tem 2 campos, uma sala de imprensa minúscula e apertada,
e uma sala de musculação e um refeitório. É isso. Se você compara ao CT do São Paulo, que nem é o maior do Brasil, não dá nem para chamar de CT, dá para chamar de um clube ali que você tem um local para treinar. Então, assim, futebol de ponta, hoje é tudo no mínimo detalhe. E vai ser interessante de vocês assistirem esse vídeo para vocês verem como o futebol ficou complexo. O futebol é decidido hoje no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Eu me assustei com o aplicativo que tem. Você tem todos os jogadores, parece videogame, cara. Tem o elenco inteiro de São Paulo, aí dentro do aplicativo mostra a condição física do atleta, aí tipo, tu tem os números dele na temporada, aí você clica lá e mostra, esse jogador está com 70% da sua capacidade física, 40, 20, 90, que aí dependendo da capacidade ele já falou, ó, tá com risco de lesão, tem que poupar, tem que tirar. Aí o jogador que ele tem os seus trabalhos físicos para fazer em casa, complemento, nutrição, os remédios controlados que ele toma, você clica ali, aí vem toda a lista de treino do cara de segunda a segunda, horário, descanso, remédio que é para tomar. Cara, o futebol ficou muito complexo, a gente discute aqui muito, de forma muito porca, ganhou é bom, perdeu é uma merda, e não entende os processos e a complexidade que envolve um clube de futebol. Aquele futebol que você conheceu dos anos 80, 90, começo dos anos 2000, acabou. Hoje o futebol é muito científico, é muito mais força física, o talento está ficando cada vez mais escasso, então é importante, de verdade, para quem gosta de futebol, quer entender um pouco mais, recomendo, assiste lá, visita o CT do São Paulo, André Hernan, 43 minutos, só por aí você vai ter uma ideia mais ou menos de como funciona, que o Hernan vai passando por departamento a departamento, fisiologia, nutrição, parte física, e os scouts, o que os caras fazem para mapear jogador para contratar. Aí tem outro cara que é o análise de desempenho. São Paulo vai jogar contra o time tal. Aí eles analisam o time no conjunto, como é que esse time joga. Ah, ele é bom no jogo aéreo, ele toma contra-ataque, o zagueiro é pesado. Aí dentro dessa análise tem um cara que analisa individualmente os jogadores, que tem a análise do time, o coletivo, e tem a análise do individual. Quando eu assisti o vídeo, eu falei, cara, que bagulho bizarro. Aí esses caras chegam, pegam essas informações, exemplo, Vasco e Londrina agora, quinta-feira, o analista de desempenho, ele vai chegar, Jorginho, senta aqui, vamos fazer uma reunião. Ó, o time do Londrina joga assim, 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 assado, o time é bom aqui, o time é ruim ali. Aí vai ter um outro cara desse departamento que chega assim, então, Jorginho, em cima do time do Londrina, agora eu vou te dar individualmente, o Douglas Coutinho, tá suspenso, não vai jogar. Ele é bom nisso, nisso, naquilo. Ó, o Caprini joga assim, assim, assado, ele tem dificuldade nisso. O goleiro dele é assim, assim, assado. Aí, em cima disso, o treinador recebe as informações e aí ele monta o time e o treinamento da semana para enfrentar aquele time. Então, assim, é muito interessante e ao mesmo tempo você vê como é complexo. E hoje não dá mais para ter aquele treinador incentivador, boleirão, que se dá bem com os atletas. Hoje o nível do futebol ficou muito detalhista. E é incrível como você vê o Rogério Ceni. Ele é um cara que ele mexe minimamente em cada coisa. E eu até me assustei nas últimas coletivas que eu vi dele. Eu tô falando tudo isso aqui, galera, não tem nada a ver com o Vasco, é só para vocês entenderem como eu faço um trabalho sério, eu estudo e às vezes para ver o que eu falo aqui, até porque eu tenho um podcast hoje e eu preciso, né, me munir de informação para estar a par do que está acontecendo. E aí você vê o Rogério em coletiva falando do balanço do clube, por que tem que vender jogador, por que o elenco do São Paulo hoje, 45% é formado com jogadores da base que vem de Cotia. Então você vê que é importante você ter um treinador que não é um treinador, ele é um manager. Ele vai desde o campo fazer a parte técnica, a entender das finanças do clube, a por que o clube tem que usar jogador da base para vender, para fazer grana, por que não dá para contratar assim assado. Então o futebol tá nesse nível, tá? E ano que vem, com dinheiro, é importante a gente investir em estrutura. Até porque, dinheiro por dinheiro, não adianta nada você empregar e gastar mal o dinheiro. Que é um exemplo, quase 10 milhões de reais no Palácio. Tivemos o dinheiro na mão e aplicamos mal e porcamente. Então o jogador hoje aí que é reserva, entra às vezes faltando 10 minutos, gastamos uma puta grana e não resolveu nada. Então ou você tem inteligência, sabe ler mercado, tem que ter uma gama de profissionais ao teu redor, ou a gente vai ter dinheiro a partir do ano que vem e vai sair gastando
dinheiro à toa. De verdade, recomendo esse vídeo aí, porque vai, ó, abrir muito a tua mente da complexidade que ficou o futebol. Desculpa o vídeo um pouco mais longo aí, mas enfim, eu procuro sempre trazer uma coisa de qualidade pra vocês. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui.